Você vai ver no Folha News. Racismo no Brasil. Movimento negro no Brasil e no mundo. Movimentos contra o racismo. Agora, no Jornal de Folha. Olá, hoje nós vamos entrevistar o professor Samuel, ele é professor de Sociologia no IFTM, e hoje nós vamos falar sobre racismo e sobre o movimento negro no mundo e no Brasil. Então as perguntas que eu vou fazer para ele hoje são todas relacionadas nesse sentido. Na primeira pergunta, em 1992 estourou em Los Angeles uma revolta logo após um jurado ter absolvido oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles. Eram 3 brancos e um hispânico, acusados de espancamento contra o motorista negro Rodney King, após uma perseguição em alta velocidade. Já havia naquela época um incômodo em relação à violência policial contra os negros, especialmente. Na sua avaliação, qual a diferença entre os recentes movimentos e aqueles de 1992? Olá a todos que acompanham o jornal semanal IF Folha. Eu vou responder a algumas perguntas que me foram feitas a respeito dos recentes acontecimentos envolvendo manifestações relacionadas ao movimento negro. Essa é uma questão bem complexa, porque ela envolve um estudo aprofundado de todos os movimentos sociais que se enquadram dentro do movimento negro. E o movimento negro, ele é um movimento muito amplo, né, de uma abrangência muito grande. E é difícil para a gente falar de cada um especificamente. O movimento Black Lives Matter, mais especificamente, ele surgiu em 2013, com 3 ativistas norte-americanas, tá? A Alicia Garza, a Patrice Cullors e a Opal Tometi. Essas mulheres, elas já eram ativistas de outros movimentos, como, por exemplo, a Alicia Garza, ela já era ativista da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, professora, né, e ativista, escritora. A Patrice Cullors, ela já era da coalizão contra a violência policial em Los Angeles. Então, é possível perceber que já existia um movimento anterior, né, contra a violência policial. E a Opal Tometi era da Aliança Negra pela Imigração Justa. Então, esse movimento que surgiu em 2013, ele se encontra dentro de uma história do movimento negro. Então, nós tivemos aí vários movimentos, mas, assim, de maneira bem geral, a gente pode perceber algumas questões interessantes, né, que vão sendo atualizadas. Né? A primeira questão que eu gostaria de destacar é a influência, né, desses movimentos aí nas mídias, no contexto aí da comunicação, e a utilização dos recursos tecnológicos para apresentar a causa, para se organizar. Então, nós temos aí muitas manifestações que são organizadas a partir da internet, a partir das redes sociais. Então, a meu ver, essa é uma primeira constatação de algo diferente. Então, a gente percebe que existe uma luta, né? É uma luta contra a violência do Estado. Então, os casos citados, eles começaram sempre com a violência de policiais, né? de pessoas da segurança. Essas pessoas, elas são identificadas, né? Como brancos, né? E praticam violência contra negros, ou seja, esses movimentos, eles têm em comum o fato de identificarem uma violência do Estado, da polícia, né, mais especificamente, contra pessoas negras. E um outro aspecto que eu
considero muito relevante, que aparece na atualidade e que eu vejo diferente em relação aos movimentos anteriores, é que os movimentos hoje, de maneira particular, o Black Lives Matter, ele tem a participação de muitas pessoas brancas. Isso, a meu ver, é um grande avanço, porque essa luta antirracista, ela não é uma luta de negros, e essa percepção, ela tem crescido cada vez mais. Não é a luta de um grupo a menos, é uma causa de toda a sociedade. Então, eu gostaria de destacar, né, nessas diferenças, levando em consideração que são movimentos bem complexos, essas duas questões. Tivemos em todo o mundo grandes lideranças do movimento negro, destaco os americanos Malcolm X, Martin Luther King e os brasileiros José do Patrocínio e André Rebouças. Como o senhor classificaria a importância desses líderes no contexto de lutas por direitos civis para os negros? A primeira questão que eu quero destacar é que os movimentos sociais, de maneira geral, eles surgem a partir do engajamento de algumas pessoas. Então, algumas pessoas despertam uma consciência crítica, e essa consciência crítica, ela leva à percepção de uma situação de desigualdade social. Muitas vezes, essa percepção, ela não acontece para a maioria das pessoas que vivem aquela situação. E aí, a partir dessa percepção de uma situação de desigualdade, essa pessoa começa uma ação protagonista, né, em relação a uma luta que pretende amenizar ou mesmo superar essa situação de desigualdade. Então, os movimentos sociais, de maneira geral, eles surgem a partir da ação dessas pessoas. E nós temos aí, então, por trás desses movimentos, nós temos milhares de pessoas, né, que reconheceram uma causa, ou seja, um motivo de luta, e a partir do reconhecimento dessa causa, não ficaram com os braços cruzados, mas procuraram realizar alguma ação para que essa situação injusta pudesse deixar de existir. Temos no Brasil dados alarmantes que mostram quão desigual nossa sociedade se encontra. A cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de jovens negros, com idades entre 15 e 24 anos. E apesar de a população negra representar cerca de 2/3 de todos os cidadãos economicamente ativos do Brasil, os negros permanecem relegados a serviços de base, com salários menores. Na média do país, cerca de 60% dos desempregados são negros. Como o senhor acredita que o Brasil construiu essa trajetória? Questão bem abrangente, certo? Eu gostaria antes de responder esse questionamento, colocar mais alguns dados, porque eu acredito que as nossas falas, elas devem ser fundamentadas em estatísticas, porque essas estatísticas, elas representam números que representam pessoas, né? Então, aí, como foi colocado na questão, na última pesquisa do PNAD, né, na última amostra, observou-se que 56%, né, 56,10% da população é caracterizada como negra. Ou seja, dos 209,2 milhões de habitantes, né, do Brasil, 19,2 se assumem como pretos e 89,7 se assumem como pardos. E aí, desses números, nós vamos observar que 60% da população carcerária brasileira, ela é negra. Pegando um dado aí de 2018, das 500 empresas de maior faturamento no Brasil, apenas 4,7% de negros
nos quadros executivos. Na gerência, apenas 6,3% dos trabalhadores são negros. A renda média dos pretos e pardos em 2018 é de R$ 934, né? Entre os brancos, essa renda era de 1.846, praticamente, né, mais que o dobro aí da renda média dos pretos e pardos. Entre os 10% da população brasileira que tem maiores rendimentos, né, no país, só 27,7% são negros. Em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de 5,60 dólares por dia no Brasil. Entre os negros, esse número alcança 32,9% da população. A pobreza extrema, que é quem vive com menos de 1,90 dólares por dia, atinge 8,8% da população negra, e se a gente olhar isso em relação à população branca, a porcentagem é de 3,6%. 83,8% dos magistrados são brancos. Uma pesquisa de 2017, né, mostrou que 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Isso equivalia, em 2017, ao número de 49.524 vítimas. 61% das mulheres, isso é um dado de 2019, né? 61% das mulheres que sofreram feminicídio eram negras. Então, a gente poderia pegar aqui, eu poderia ficar falando aqui muitos outros dados para mostrar que existe uma situação de desigualdade social. E aí a questão, como é que nós chegamos a essa realidade? A primeira grande constatação, que eu acredito que é importante, é perceber que essa situação não é culpa da sociedade atual. E eu gosto de falar isso porque, geralmente, quando a gente começa a falar de desigualdades, e aí as pessoas, né, começam a achar que a gente está falando com elas, né? Ou seja, não, mas eu não tive culpa, não é comigo, certo? Então, a primeira constatação que eu acho fundamental é perceber que essa desigualdade, ela é o resultado de um processo histórico, de uma história de colonização, e essa colonização, né, que foi empreendida pelos portugueses nesse grande território, né, que hoje é o Brasil, ela tinha algumas características, e uma dessas características, né, é a escravidão. Então, a formação, né, do povo brasileiro, ela aconteceu de forma violenta, desigual, cruel para a maioria das pessoas que participaram desse processo. Para os negros que foram trazidos, né, para cá e aqui escravizados, para os indígenas, para as mulheres, para as crianças, para as pessoas, né, que apresentam alguma diferença. Então, foi uma história de violência. Essa história de violência que vigorou, né, na maior parte da nossa história, né, ela ainda persiste, ela ainda continua. A gente não muda a história assim de uma hora para outra. Então, esses números que nós temos hoje, que dizem respeito a todos nós, eles foram construídos, né, numa história de opressão, de escravidão, de colonização, de subserviência, né, de violência, falando assim em termos bem gerais. Qual papel o movimento negro teve no passado e qual papel eles desempenham atualmente? Primeiro, esses movimentos negros, eles mostram que
não houve por parte das pessoas que foram aqui escravizadas é uma atitude passiva. Eu acho que essa é a primeira questão que nós temos que enfatizar. Os negros que foram aqui escravizados no Brasil, eles não aceitaram passivamente, né, essa situação que foi a eles imposta. A gente pode ver isso, né, em atitudes como as fugas, a formação dos quilombos, e eu gostaria aqui de ressaltar, por exemplo, os quilombos, né, de Palmares, que quando a gente vai estudar, aprofundar, né, um pouco mais, e nesse sentido eu gostaria até de citar um documentário que foi feito recentemente, o documentário Guerras do Brasil, uma das guerras mostram essa guerra aí dos quilombos lá da região de Palmares, né, mais de 100 anos praticamente de resistência, de luta contra um sistema aí de escravidão, um contexto social. Então, a meu ver, a primeira grande contribuição desses movimentos é mostrar, primeiramente, uma situação de desigualdade e mostrar uma resistência, ou seja, essa desigualdade ela não é aceita passivamente, né, por todas as pessoas, sem questionamento, sem uma tentativa de mudança. E atualmente eu vejo que a importância continua sendo a mesma. Os números que nós falamos recentemente mostram que existe uma situação de desigualdade. Se existe essa desigualdade, então nós temos esses movimentos que lutam para vencer essa situação de desigualdade. Continuando aqui a próxima questão, quais os prós e contras do papel das redes sociais no contexto do racismo? Então, nós vimos que uma das grandes características, né, desses movimentos na atualidade é a utilização das redes sociais. Isso tem um papel fundamental, porque as redes sociais, elas acabam democratizando essas lutas. A gente tem um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos e que hoje está presente aí em boa parte do mundo, ou pelo menos todas as pessoas, né, no mundo podem ter acesso à informação, a essa causa desse movimento e podem reagir, né, ou seja, existe uma reação a partir da notícia, né, essa reação pode ser de união à causa, de assumir também essa luta, porque quando a pessoa fica sabendo, ela vai ser confrontada de alguma forma. E isso vai provocar uma aceitação, uma rejeição aí por parte de quem tá ouvindo. E, é claro, a gente tem alguns pontos que precisam ser trabalhados, que eu percebo que são pontos que precisam ser trabalhados em relação às redes sociais de maneira geral. Como, por exemplo, a, a finalidade, né, da rede, que é, antes de mais nada, né, é uma finalidade que se encontra dentro de uma necessidade mercadológica. Então, nós temos aí a questão da indústria cultural, dos valores, né, que são vendidos, né, pelas mídias, enfim, não existe, né, um instrumento de comunicação que não tenha um patrocínio, que não tenha interesses. Então, nós percebemos que, em alguns casos, é possível haver uma manipulação dessa causa, né, ou seja, a gente pode utilizar ou pode perceber em algumas situações
que há uma utilização por parte, né, de algumas pessoas, ou até mesmo grupos, da causa, né, que é justa e digna, para interesses que não são os da causa. E uma outra questão, que eu acredito que é bem pertinente, é a verdade ou a falsidade, né, do que é transmitido aí em nome dessa causa, em nome desses movimentos. E aí, a, a, esses, né, a gente tem sempre que ter um cuidado em relação ao que aparece nas redes sociais, né, como sendo aí desses movimentos, né? A gente precisa, então, de um engajamento que nos leve a perceber a verdade ou não do que está sendo transmitido. Qual é o papel do Estado na luta contra o racismo? Geralmente, né, os movimentos sociais, eles são entendidos, né, como movimentos reivindicatórios, né, que fazem reivindicações, e, na maioria das vezes, esses movimentos assumem uma atitude de confronto em relação ao Estado. Mas o que a gente pode perceber, historicamente, é que esses movimentos, né, em contextos democráticos, eles podem assumir, com o Estado, né, uma atitude de parceria. Então, se nós temos um Estado autoritário, o Estado autoritário ele não vai aceitar, né, questionamento da ordem estabelecida, ele não aceita questionamento. Mas um contexto democrático, ele tem como princípio aí o conflito, a diversidade de ideias, de modos de vida, a diversidade aí de pensamento. A democracia ela é caracterizada aí por fontes de informação variadas, né, fontes variadas de informação. E aí, nesse contexto de democracia e de Estado de Direito, os movimentos sociais, eles são, a meu ver, né, eles são convidados, né, pelo Estado. Eles fazem parte, né, da estrutura do Estado. Eles são vistos como movimentos importantes porque vão apontar para situações que precisam ser melhoradas, né? E aí, o papel do Estado vai depender da forma de Estado que a gente tem. Se é um Estado autoritário, então o movimento social ele terá em relação a esse Estado uma atitude de confronto, de medida de forças. E, se nós temos um Estado democrático, nós teremos mecanismos que aproveitarão a luta, né, ou as causas desses movimentos para tentar melhorias aí para o contexto social. Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou uma medida que reforma a polícia dos Estados Unidos. O Brasil deveria reformar suas polícias, na sua opinião? Bom, uma questão complexa isso aí, né? Primeiro, porque cada país ou cada estado, né, a gente poderia pensar até em termos de estado, tem uma situação diferente, né? E o que eu vejo é que nós temos situações, não só na polícia, né, mas em todas as instituições que envolvem a segurança, que precisam sempre ser revistas e melhoradas, né? Procedimentos que precisam ser revisados. Os últimos acontecimentos em São Paulo de violência policial despertaram, inclusive o governador, né, João Dória, anunciou recentemente mudanças no protocolo da polícia. Então, todas as instituições, elas precisam desses processos de revisão para observar como que está
a, a, a aplicação, né, ou a execução da função social da instituição. E isso não pode ser diferente aí com a polícia. Nós temos novos recursos tecnológicos que devem ser inseridos, né, e os policiais, né, consequentemente, devem passar, né, por processos de capacitação, habilitação, melhorias de condições de trabalho, para que possam oferecer aí um produto, né, melhor para a sociedade, que é a segurança, né, a proteção aí dos cidadãos, primeiramente, né, eu acho que esse é um ponto que a gente deve enfatizar, e também do patrimônio. E, é claro, a gente faz uma reflexão, né, sobre procedimentos, claro, e também sobre a própria organização das instituições policiais, né, levando em consideração as necessidades, o que pode ser melhorado. Mas eu penso que essa discussão ela tem que ser feita a todo momento, né, a partir da realidade de transformação social que nós temos na atualidade. A sociedade muda o tempo todo. Então, na educação, na saúde, na segurança, enfim, né, nós não podemos ter sempre os mesmos procedimentos, né? Um procedimento da polícia de hoje não pode ser o procedimento da década de 90, dos anos 80, porque a sociedade mudou. Nós temos crimes hoje que na época eram impensáveis, como crimes praticados pela internet, né? Então, as instituições policiais, elas precisam, claro, sempre passar por esses processos aí de mudança e buscando sempre melhorias. Eu Enfim, agradeço a sua disponibilidade, né, por ajudar aqui a gente a responder esses questionamentos, por ter disponibilizado todo o seu conhecimento para a gente discutir um pouco mais sobre racismo no Brasil, que é muito importante. E queria que você fizesse as considerações finais, seus lembretes, seus avisos. falando agora, né, fazendo as considerações finais, eu penso que nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de refletir, né, sobre práticas, sobre situações sociais e, apesar de todos os desafios, né, nós temos tido experiências interessantes no sentido de rever sempre nossas práticas, nossos pensamentos, e isso é fundamental para nosso crescimento pessoal e nosso crescimento como sociedade. Penso sempre que a gente deve conversar, né? A primeira característica da democracia é um contexto que permite o diálogo e a conversa sobre pontos divergentes ou sobre as situações da vida em geral.